Opa! Boa tarde! 1h da manhã no Brasil, 1h da tarde no Brasil, desculpe, tá? E nós vamos para nossa mais uma live. A live 5 de 21 do desafio Viver de Terapia. Boa tarde, meu povo! Boa tarde de verdade. Quero dizer que eu não esperava fazer essa live, tá? O que a gente ia fazer era uma live apenas sobre perdão. Mas ontem a coisa fluiu e a gente resolveu fazer um tomo 2, né? Do perdão. Eu quero de verdade que você fique aqui, porque não ia dar tempo. Mas eu vou dizer aqui algumas coisas que são muito importantes para a gente terminar de compreender essa mecânica que faz com que eu e você muitas vezes fiquemos presos a algumas pessoas, presos a eventos em nossa vida, bloqueados, impedidos até mesmo de avançar, impedidos de ser felizes, tá? Então vai ser uma live linda e eu quero que você venha com o coração aberto, porque o que eu vou falar aqui é muito disruptivo, quer dizer, é muito um ponto fora da reta. Ontem eu já falei coisas que foram um ponto fora da reta. A ideia de perdão mesmo, a diferença de perdão e desculpa, que eu vou retomar hoje. A necessidade que todos nós temos de honrar os processos que aconteceram conosco. De verdade, eu tenho uma terceira coisa para falar que era mais importante, que não deu tempo ontem. E eu quero que você fique até o fim dessa live para que nós possamos construir isso de uma forma magnífica, tá? Boa tarde. Diz pra mim aí. Diz pra mim. Live 5 de 21, 4 de 21, 3 de 21, 2 de 21, 1 de 21. Tô chegando agora, Ivan. Fala aí pra mim como é que tá isso, tá? Diz aí que eu quero saber. Diz também de onde é que você tá vindo, de qual é o estado que você tá vindo, tá? Vamos integrar isso aqui, vamos integrar esse chat, tá bom? Enquanto isso eu coloco o tema da live aqui, tá? Eita, 5 de 21. Muito bem. Eita. 5 de 21 então. 5 de 21. Tem gente de Laguna, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eita! Salvador, Maceió. Coisa boa. 5 de 21, 5 de 21, 5 de 21. Tem alguém aí que tá vindo hoje pela primeira vez? Coloca aí 1 de 21 pra eu saber. Fortaleza, Ceará. Muito bem. Rio de Janeiro, Priscila. São Paulo, capital. Sou de São Paulo e estou amando muito suas publicações, tem sido inspirador. Obrigado, de coração mesmo. 3 de 21. Malide, você já é conhecida, viu? Ribeira do Pombal, Bahia. Eita! Eu, então, se prepara. Hoje vai ser bom, quem tá chegando hoje pela primeira vez, tá bom? Lauro de Freitas, Bahia. Joinville, Santa Catarina. Eita! Primeira vez. Você tá chegando aqui pela primeira vez, eu quero dizer uma coisa pra você. Você tá participando de um desafio, tá entrando num movimento aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre perdão, a mecânica do perdão, tá? É uma das partes desse desafio, o Viver de Terapia. Para terapeutas interessados, não precisa ser terapeuta, tá? Pessoas que estão interessadas no seu autodesenvolvimento, em se transformarem em seres humanos melhores, tá? Se você quer desbloquear, se você está querendo avançar, fica aqui, tá? Divinópolis, Minas Gerais. Eita! Estamos espalhados pelo Brasil, hein? Coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Boa tarde, tá? Antes de começar, eu quero dizer uma coisa pra você aqui, importante, tá? Eu tenho aqui embaixo o tema Perdoar Não É Esquecer, tomo 1, 2, né? Porque ontem a gente fez o tomo 1. E
Do ladinho aqui tem um aviso. A live amanhã será às 8 horas do Brasil. A live amanhã será às 8 horas do Brasil. Amanhã nós vamos ter uma live linda. No final dessa live, me perguntem qual é o tema da próxima live. Eu tenho certeza que vocês vão querer participar dessa próxima live, tá? Uma live final de semana, tá? Quero pedir o seguinte para você. Você está chegando, tá? Eu quero pedir que você clique nessa seta e compartilhe se você acredita que esse tema pode ajudar muitas pessoas, tá bom? E clica aí no coração para que eu saiba que você está comigo, tá certo? Clica aí no coração para que eu saiba que você está comigo, tá bom? Aqui na Suíça, 18h14. Estamos começando a noite. Aí no Brasil, estamos começando a tarde. Vamos nessa? Inspira. Expira. Muito bem. E nesse momento eu quero pedir para que você comece a se conectar com você mesmo. Se você está chegando agora, eu costumo dizer que essas lives elas têm uma característica muito terapêutica. Tem uma pegada muito terapêutica. E a gente vai conseguir ir mais fundo ainda na razão em que a gente se permite se conectar com as nossas próprias emoções. Com as coisas que nos aconteceram. Com as coisas que nos trouxeram até aqui. E talvez você já tenha ouvido falar de perdão de diversas formas. Talvez você tenha até mesmo um conceito seu cristalizado de perdão. O que eu quero pedir nesse momento é que você se permita simplesmente abrir o coração para os processos que acontecerão aqui. Porque eu acredito que esses processos são terapêuticos e você pode sair daqui melhor do que quando você entrou. Você pode sair daqui talvez entendendo um caminho para se libertar de condições emocionais que talvez estejam bloqueando você há muito tempo. Para sair de uma condição de dor e para começar a entender qual é o primeiro passo, primeiro pequeno, porém importante passo, para que você possa buscar um caminho melhor para a própria vida, tá bom? Então eu quero pedir que você se conecte com você. E ontem eu comecei a live falando com vocês que talvez um dos grandes problemas para que nós possamos perdoar, talvez um dos grandes problemas para que nós possamos fazer um movimento de perdoar, talvez um dos grandes problemas é justamente a dificuldade que muitas vezes nós temos de entender a diferença de perdão para desculpas. A diferença entre perdoar e esquecer. Eu falei para você que definitivamente perdoar não pode ser esquecer. Porque a nossa memória é um mecanismo de proteção que a natureza nos deu. A nossa memória é uma espécie de anticorpo. A nossa memória permite que a gente não passe pelos mesmos eventos duas vezes. Ela é importantíssima. Eu brinquei até dizendo que algumas pessoas tratam o perdão como uma síndrome de perda de memória. Eu dei o exemplo de Dory de Procurando Nemo, dizendo que nós não somos peixes. Nós não temos uma síndrome de perda de memória recente. Isso não é bom. Se você esquece o que aconteceu, você pode voltar a se colocar na mesma condição para viver a mesma coisa. Isso não é perdoar. Entende o que eu estou querendo dizer? Perdoar muito menos é desculpar, porque a palavra desculpa significa retirar a culpa de alguém que nos fez um mal, muitas vezes propositalmente. E eu cheguei a dizer para você que você pode perdoar uma pessoa e não querer mais essa pessoa no teu Instagram, não querer mais essa pessoa no teu Facebook, bloquear essa pessoa no WhatsApp, bloquear essa pessoa no seu próprio celular para que essa pessoa não ligue para você. Porque perdoar não tem a ver com o outro, não é um movimento que nós fazemos em relação ao outro. Perdoar é um movimento que nós fazemos de relacionar, é um movimento que nós fazemos para dentro, de nos relacionarmos melhor com as coisas que nos aconteceram. Então a questão não é o que você vai fazer com o outro, não é o que você vai fazer com o outro. A questão é o que você faz daquilo que aconteceu com você na sua própria vida. Então esse foi o primeiro pilar, esse foi um primeiro alicerce
Porque muitas vezes, por pensar que perdoar significa desculpar, perdoar significa esquecer, muitos de nós não fazemos movimentos importantes em nossa vida de nos liberarmos, porque muitas vezes acreditamos até mesmo que para que a gente perdoe, a gente tem que voltar ao convívio com aquela pessoa. Que para que a gente perdoe, a gente tem que voltar ao convívio com aquela pessoa que nos violentou, com aquela pessoa que nos humilhou, com aquela pessoa que nos prejudicou, com aquela pessoa que nos fez o mal. E isso não é verdade. Eu cheguei até mesmo a dizer ontem aqui que eu posso perdoar e ainda assim mover uma ação penal contra alguém que tenha cometido um ilícito comigo, contra alguém que tenha cometido um crime comigo. E eu citei isso no campo dos relacionamentos ontem, mas eu posso dar um exemplo para vocês aqui no campo da vida pragmática do dia a dia. Eu já peguei sem número de clientes com problemas de ordem emocional porque o seu sócio, por exemplo, traiu. Porque o seu sócio, por exemplo, roubou a empresa. E muitas vezes essas pessoas vinham para mim e diziam: mas Ilvan, eu preciso perdoar, eu preciso deixar essa pessoa aí. Para que eu vou mover uma ação? Para que eu vou procurar a justiça? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode mover uma ação penal contra alguém para que essa pessoa não faça a mesma coisa com outras pessoas. Mas você pode perdoar essa pessoa. Porque perdoar não tem conexão com o que você vai fazer ou com o outro. Tem a ver com como você vai significar a sua própria história. E aí eu disse para vocês a segunda coisa ontem, que era muito importante. A segunda coisa, que é a ideia fundamental de que perdoar não tem relação com o outro. Presta atenção nisso aqui se você está chegando, porque isso aqui é muito importante, muito importante. Perdoar não tem relação com o outro. Perdoar significa aprender. Perdoar significa aprender com o que aconteceu. Perdoar significa você entender, inclusive, o que aconteceu, para que nunca mais você se permita viver a mesma situação na sua vida. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso significa que às vezes, e justamente por causa desse movimento do que significa perdoar do ponto de vista terapêutico, às vezes, e justamente por causa disso, eu posso perdoar, e justamente porque eu perdoei, e justamente porque eu aprendi, eu posso nunca mais querer ver aquela pessoa na minha vida. A questão não é o que você faz, a questão é por que você está fazendo. Por que você está fazendo? Porque se eu deleto essa pessoa da minha vida porque eu quero esquecer, eu estou perdendo o potencial de aprendizado daquela experiência. Não, isso não é bacana. Mas se eu deleto alguém da minha vida porque eu não quero mais nem mesmo criar qualquer tipo de contexto para que aquela pessoa volte a fazer o que ela fez comigo, isso é um mecanismo de proteção. Isso é extremamente legítimo, desde que você não queira apagar o que aconteceu. Você mantenha o que aconteceu vivo na sua cabeça, justamente para que você possa aprender, para que você nunca mais viva aquilo de novo. Lembrem do exemplo que eu dei da cliente que me procurou desesperadamente porque queria constituir uma família, porque queria ter filhos, porque queria amar, porque queria ser amada, porque queria ter um lar. Mas não conseguia fazer esse movimento porque me dizia conscientemente: Ilvan, eu tenho medo de ser traída, porque eu já fui traída 3 vezes. E todos os relacionamentos longos, 3 vezes, nas 3 vezes eu fui traída, e nas 3 vezes, quando eu fui traída, eu não consegui sair do relacionamento. Então eu tenho medo de ser traída. Lembra do que eu disse para vocês? Que o problema não era, no fundo, ser traída. Que o problema, no fundo, era não conseguir sair do relacionamento. Era no momento em que isso aconteceu, não conseguir sair do relacionamento. Então a questão não era ser traída ou não, era ter a força e a tenacidade mental e emocional para, se isso acontecesse, se por acaso isso acontecesse, saber o que fazer. Porque ela não tinha controle sobre o outro. A única pessoa que ela tinha controle é sobre ela mesma. E você pode repetir isso para você mesmo: a única pessoa que eu tenho controle é sobre mim mesmo.
Então, a partir do momento que ela começa a entender o que foi que aconteceu e aprender, o aprendizado não está em se blindar para que uma pessoa não lhe traia. O aprendizado, no caso dela, estava em aprender a lidar com essa situação, em aprender a saber o que fazer se isso acontecesse, por algum motivo. Porque se ela sabe o que fazer, ela entendeu, ela aprendeu. Ela entendeu a mensagem da vida. E ela pode seguir. Ela não vai deixar que a ausência de perdão arraste ela para trás. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? E aí, eu disse para vocês na live que a única forma de a gente fazer esse movimento de aprendizado é honrando tudo aquilo que aconteceu. É honrando as pessoas que passaram por nós. Toda vez que a gente tenta deletar alguém da nossa vida, a gente não consegue aprender. Porque a gente está num mecanismo de tentar esquecer. A gente não está em um mecanismo de tentar se conectar para aprender com aquilo que aconteceu. Você entende onde eu estou querendo chegar? Honrar significa ser grato de alguma forma pelo que aconteceu, porque aquilo lhe apresenta uma grande oportunidade de crescimento. E eu dei um exemplo, e foi apenas um exemplo, porque eu quero que todo mundo chegue junto para o que eu vou falar no terceiro ponto aqui. De uma pessoa que me procurou aqui mesmo no Instagram para perguntar: Ivan, você já teve 3 relacionamentos. E nesses 3 relacionamentos, inclusive, você foi noivo. E não deram certo, você terminou. O que você acredita aqui? Por que você acredita que o seu relacionamento atual vai dar certo? O que faz você acreditar nisso? A pessoa me procurou aqui por inbox e depois botou numa caixa de pergunta isso. E eu brinquei com isso ontem. Mas isso é bastante sério. E eu brinquei com isso e depois eu trouxe a carga séria disso. No sentido de dizer, porque simplesmente os meus outros relacionamentos me deram certo. Todos os relacionamentos que eu passei deram certo. Porque todos os relacionamentos que eu passei, os 3 relacionamentos que eu passei, eles ajudaram a construir o homem que eu sou. As injustiças que eu cometi ali, os movimentos que fizeram em direção a mim de injustiça, as injustiças que eu sofri, tudo isso que aconteceu de alguma forma fez com que eu aprendesse, fez com que eu me preparasse, fez com que eu me desenvolvesse, fez com que eu amadurecesse para hoje eu entrar em um outro relacionamento muito melhor do que eu era no passado. Então deu certo. Isso significa honrar a nossa própria história. Entende? Quando você honra a sua própria história, você começa a perceber que às vezes as piores coisas que lhe aconteceram para lhe tornar um ser humano melhor. Aconteceram para que você pudesse desenvolver competências, para que você pudesse desenvolver poderes. Eu tive meu filho e a gente romantiza todo o processo de paternidade, todo o processo de maternidade, mas quem é mãe é que sabe. E o primeiro mês foi um mês extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Eu me lembro que meu filho ele veio com um pacote completo. Ele veio com refluxo, ele veio com gases. Quando dava 6 horas da noite, o meu filho começava a chorar. E às vezes o meu filho, que é um branco, né? Em comparação comigo, meu filho é branco, né? Quando ele nasceu, era branco mesmo. E às vezes meu filho chorava de ficar vermelho e às vezes até roxo. E quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando aqui. E o que aconteceu é que eu e Pauline, a minha esposa, a gente viveu um dos momentos mais desafiadores da minha vida, das nossas vidas. Porque durante praticamente 29 dias, a gente quase não dormia. Quase não dormia. À época, nós estávamos aqui na Suíça. E aqui na Suíça, quando isso acontece, e que os pais não têm condição porque não tem família, muitas vezes você vai para o hospital, e se eles percebem que você não tem condição de ficar com a criança, o que acontece é que eles ficam com a criança por uma noite e você vai para casa dormir. Às vezes a mãe dorme lá com a criança, eles levam a criança para a mãe amamentar e você vai para casa dormir. E a gente foi parar no hospital com o meu filho gritando, com o meu filho chorando.
E além do medo, né, porque a gente era marinheiro de primeira viagem, é literalmente, quem é pai pela primeira vez, literalmente está no meio do oceano sem bússola. Por mais que você leia, no final das contas você está no meio do oceano sem bússola. E você não sabe onde é que você vai para você poder encontrar a terra firme. E a gente foi para o hospital desesperado, nosso filho chorando, etc. E eu me lembro como se fosse hoje um dos momentos mais terríveis, porque a gente estava sem dormir. A médica virou pra gente e disse: vocês querem deixar Arthur? E Pauline, por óbvio, como mãe, disse: não, eu vou com meu filho para casa. E a médica saiu para ir conversar com outras pessoas para saber se nós teremos autorização ou não, por causa da proteção ao menor, de levar ele para casa ou não, para saber se a gente tinha condição ou não de cuidar do nosso filho em virtude de como a gente estava. Foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque nós estávamos aqui na Suíça sozinhos. A mãe de Pauline mora na França, a pelo menos 5 horas daqui. Ela não estava presente. E naquele momento, eu sou extremamente grato, porque nesses 29 dias, eu vou dizer aqui para vocês do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu sou extremamente grato a todas as outras mulheres que passaram pela minha vida. Primeiro, porque eu pude aprender e desenvolver resiliência para conviver com a outra pessoa dentro de uma relação amorosa. Porque se não fosse isso, se não fosse essas mulheres, eu não chegaria ao homem que eu cheguei nesse ponto da minha vida. E talvez o meu relacionamento com Pauline naquele momento fosse muito prejudicado. Porque somente quem é pai e quem é mãe sabe o que é viver 24 horas sem poder dormir 4 horas seguidas, 3 horas seguidas. Às vezes dormindo 1 hora e acordando, na melhor das hipóteses, 2 horas. Quando o filho tem refluxo, quando o filho tem gases. Primeiro por isso, porque essas mulheres me ajudaram a me amadurecer para que eu pudesse de alguma forma ser um homem melhor, uma pessoa mais resiliente para estar mais preparado para esse relacionamento. E elas me ajudaram a amadurecer justamente nos momentos mais difíceis das relações que eu passei com elas. Então eu sou grato, eu sou extremamente grato a essas mulheres. E olhe que, do meu ponto de vista, do meu mapa, eu vivi muitas situações difíceis. E eu tenho certeza que do mapa delas, do ponto de vista delas também, difíceis. Foi por isso que nós separamos. Entende? Mas eu sou grato a elas, isso significa honrar. E quando você honra, não significa que você vai querer trazer depois essas pessoas para o seu convívio, mas você vai ser grato ao universo, porque você vai começar a compreender que o universo colocou as pessoas certas no momento certo da sua vida, para que você pudesse amadurecer. Você começa a perceber que o universo colocou essas pessoas porque ele estava ali preparando para viver algo magnífico. Ele estava ali preparando, essas pessoas foram bênçãos do universo, elas estavam lhe preparando para que você se transformasse em um homem melhor, para que você se transformasse em uma mulher melhor. Isso é ser grato. E a gratidão, o sentimento da gratidão é tão poderoso. A gratidão é um sentimento tão poderoso. Grava isso que eu vou lhe dizer. Talvez um dos sentimentos mais poderosos que existem ao lado do amor. É tão poderoso que nenhum sentimento, nenhum outro sentimento subsiste à gratidão. Nenhum outro sentimento subsiste à gratidão. A gratidão, ela consegue iluminar e ela consegue apagar qualquer escuridão. Entende? Então essa é a primeira coisa. Essas mulheres me prepararam. Entende? Essas mulheres me prepararam. Mas tem uma segunda coisa aqui, sem nenhum demérito a essas mulheres, que são mulheres incríveis, que passaram pela minha história. Sem nenhum demérito, porque são mulheres incríveis. Elas também, a partir do movimento que eu fiz da minha vida de viver com elas, elas também me fazem perceber as virtudes da mulher que eu tenho hoje ao meu lado. Elas me fazem perceber, a minha própria história me faz perceber a pedra rara que eu tenho do meu lado. A mulher incrível que eu tenho do meu lado. E mesmo no meio das brigas, e mesmo no meio das dificuldades, nesse momento em que a gente estava passando por uma situação difícil, em que a gente não conseguia dormir,
Eu olhava para trás e o meu passado, porque existia a honra, me impulsionava, ele não me drenava, ele me impulsionava porque eu olhava para a mulher que estava do meu lado e eu dizia assim, eu sou grato ao universo por você ser a mãe do meu filho. Por estar dividindo esse tempo com você, por ser com você que eu estou passando tudo isso. Porque eu tinha um passado, porque eu tinha perspectiva. E eu repito aqui, isso aqui em nada significa diminuir as mulheres que passaram por mim, entendeu? Em nada. Elas apenas me entregaram uma lente para eu conseguir perceber a mulher magnífica que eu tenho ao meu lado hoje. Entende? E honrar essa mulher. O que significa, em outras palavras, honrar aquilo que você está vivendo no presente. Honrar aquilo que você está vivendo no presente. Entende o que eu estou querendo dizer? Honrar aquilo que você está vivendo aqui no presente. Isso significa viver um presente melhor. E aí vocês podem estar dizendo assim, mas Ilvan, então você consegue fazer isso com tudo? Não. Não consigo fazer isso com tudo. Porque se eu conseguisse fazer isso com tudo, talvez eu não estivesse nem fazendo essa live. Eu fosse um avatar. Mas eu estou dividindo um pouquinho aqui com você disso aqui, porque eu acho isso aqui magnífico. E eu acho que isso tem potencial de transformar a sua vida em outras dimensões. Como transformou a minha? Tá? Como transformou a minha? E talvez vocês estejam dizendo assim, mas Ilvan, isso é difícil. E talvez vocês estejam até apontando o dedo, mas eu duvido que você consiga fazer isso em toda a sua vida. E tem momentos e tem dimensões da minha vida que eu ainda não consigo mesmo. Tá? Não consigo. Mas o que eu quero lhe dizer é uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Nos pontos da minha vida que eu não consigo, o que acontece é que aqueles pontos da história me arrastam para trás. O que acontece é que aqueles pontos da história que eu não consigo fazer esse movimento de honrar, me arrastam para trás. Me puxam para trás. Porque tudo aquilo que eu deixo para trás, me puxa para trás. O que eu quero te dizer é que, se você fizer esse primeiro movimento que eu coloquei aqui de honrar, talvez você já consiga ressignificar um sem número de coisas na sua vida. Entende? Talvez você já consiga ressignificar um sem número de coisas na sua vida. Talvez você consiga viver um presente melhor. Porque quem honra o seu passado vive um presente melhor. Porque consegue inclusive perceber no presente como as coisas melhoraram. A gente passa a ter perspectiva. Tá? E aí aqui eu quero falar para você do terceiro movimento. Que esse movimento aqui é muito importante. A primeira questão que eu falei para você foi a diferença entre perdoar e esquecer. Perdoar e desculpar, retirar a culpa. Não cabe a nós retirar a culpa de ninguém. Não cabe a nós. Uma vez que a pessoa fez uma coisa, sistemicamente, todas as pessoas receberão. Todas as pessoas colherão aquilo que fizeram. Não cabe a nós a vingança, mas todas as pessoas colherão aquilo que fizeram. Ela vai ter que recompor aquilo que ela tirou do lugar. E essa certeza sistêmica é uma coisa que ele libera para você fazer outros movimentos em sua vida. Tá? Não cabe a nós desculpar ninguém. Cabe às pessoas fazerem os movimentos em sua própria vida para poder recompor aquilo que elas tiraram do lugar. Não cabe a nós esquecer. Eu e você não somos peixe. Primeira coisa. Segunda coisa, honrar. Honrar. E aí vem a terceira coisa. A terceira coisa. E nesse momento eu quero que você se concentre em você mesmo, para que você possa ser o mais honesto possível com você. Para que você vá fundo. Se você quiser, eu te dou um tempo para que você possa se conectar com você. Se conectar com você. E eu quero te dizer uma coisa muito importante nesse terceiro movimento aqui, que não deu tempo de falar ontem. Não deu. A gente acredita no mundo ocidental
que existem emoções que são positivas e existem emoções que são negativas. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui que é muito importante. Talvez isso seja uma grande mentira. Uma grande mentira. Emoção é só emoção. E tem um livro de Damásio, que depois eu vou colocar no story lá, me cobrem se eu não colocar, que é magnífico, que é importante você ler, de um neurocientista, que ele disse que as emoções, elas são tentativas da vida de garantir a própria vida. São tentativas da vida de equilibrar a própria vida sempre que a vida percebe que está em risco, porque há um desequilíbrio. Emoções são só emoções. O grande problema do ser humano não é sentir, na grande maioria das vezes. Talvez o grande problema do ser humano, muitas vezes, é brigar com as emoções. Presta atenção nisso aqui, porque essa construção que eu estou fazendo aqui é terapêutica e é muito importante. Talvez o grande problema não é sentir. Talvez o grande problema seja brigar com as emoções. Eu não sei se você já percebeu, mas tem gente que quando fica triste, fica mal porque fica triste. Tem gente que quando sente raiva, se culpa por sentir raiva. E esses movimentos que a gente faz de brigar com a própria emoção, terminam com que a gente faça pouco a pouco, com que aquilo que a gente sente, a gente tente guardar. Com que aquilo que a gente sente, a gente tente aprisionar. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Se as emoções são movimentos da vida tentando garantir a própria vida, quando você tenta enjaular uma emoção, o que eu e você estamos fazendo quando a gente faz esse movimento é, na verdade, prejudicar a própria vida. E você não tem ideia do número de prejuízos que nós causamos à própria vida, que eu e você muitas vezes causamos à própria vida, todas as vezes em que a gente tenta enjaular um sentimento. Porque aquele sentimento talvez não seja lícito. Ou porque simplesmente aquele sentimento talvez eu não me permita. Porque eu me sinto culpado por sentir aquilo. Eu me sinto culpado. Aquele sentimento não é permitido, aquele sentimento é proibido. Todo sentimento que a gente proíbe, de alguma forma ganha força. Não é à toa que se você for parar para observar as grandes histórias de amor, Romeu e Julieta, e aqui é só uma metáfora, utilizando William Shakespeare, você vai perceber que todo amor que é proibido, ele é mais intenso. Todo sentimento que é proibido, e não somente na esfera amorosa, ele toma corpo, ele domina a gente. Toda vez que você tenta enjaular alguma coisa, essa coisa domina a gente. Isso significa que toda vez que você tenta não sentir raiva, mais raiva você sente. Porque você aprisiona a raiva e com mais raiva, essa raiva fica e ela cresce dentro de você. E não sou eu e o Van que estou lhe dizendo isso não. Olha para a sua vida e vê o que está acontecendo. E vê se o que eu estou falando não faz sentido. Então, o que eu quero dizer para você aqui, esse terceiro movimento que eu quero dizer aqui, é um caminho para que você possa honrar a sua própria história e perdoar. E preste atenção no que eu vou dizer isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Para você honrar a sua história e se permitir perdoar, é muito importante que você possa emotizar as coisas que aconteceram com você. É muito importante que você se dê carta branca para sentir. Eu não estou dizendo fazer algo com aquilo que você está sentindo. Não. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou lhe dizendo que é se dar carta branca para se permitir sentir. Um sem número de traumas e bloqueios emocionais que nós temos em relação, por exemplo, aos nossos pais. E quantas vezes eu e você não achamos lícito sentir raiva do nosso pai, sentir raiva da nossa mãe? Eu peguei um paciente uma vez que quando ele era criança, tinha por volta de mais ou menos 5 ou 6 anos, a mãe encontrou o pai dele na cama dela
com a outra mulher. E essa minha paciente, essa minha cliente, depois disso passou a ter muita dificuldade de se relacionar com o próprio pai. Tá passando uma ambulância aqui. Vamos deixar passar essa ambulância. Minha nossa. Vamos lá. E essa paciente tinha muita dificuldade de se relacionar com o próprio pai por causa disso. Isso prejudicou toda a trajetória de conexão dela com o pai. Mas ela não se permitiu uma coisa: sentir raiva. Sentir raiva. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Ela, enquanto filha, viu a mãe sofrendo porque o pai colocou uma mulher na cama da própria mãe, dentro da casa dela. Mas ela não se permitia sentir raiva do pai, porque não era lícito. Eu quero que você acompanhe minha linha de raciocínio toda aqui. Tá bom? Toda. Porque isso aqui é muito importante, tá? É muito importante que você entenda ponto por ponto, para que a gente não saia daqui com uma visão diferente. Ela não se permitia sentir raiva do pai. Só que quanto mais ela bloqueava a raiva, mais essa raiva que estava bloqueada lá em algum lugar dominava. Mais essa raiva fazia justamente aquilo que ela não queria, que era distanciar ela do pai. Porque ela sabia no fundo, que a conexão dela enquanto filha era diferente da conexão dela, da conexão que a mãe dela tinha com o pai dela. E enquanto filha, ela olhava a própria história e via que o pai dela tinha sido magnífico para ela, enquanto pai. Tinha sido absolutamente incrível. Mas ela não conseguia se desvincular disso para amar o pai. E foi por isso que ela me perguntou. A primeira coisa que eu disse para ela foi: você já se permitiu sentir a raiva que está contida aí dentro? E deixa eu te dizer uma coisa aqui que foi muito importante. A primeira coisa que ela me respondeu sobre o que foi: mas eu não tenho raiva de meu pai. Não é isso, eu amo meu pai. Eu não tenho raiva. E eu não sei se vai fazer sentido aqui o que eu vou dizer para você, mas é muito importante você prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante. Quem disse que a gente não tem raiva das pessoas que a gente ama? Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante. Às vezes, a raiva, enquanto um sentimento extremamente poderoso, surge justamente a partir de um momento em que uma pessoa que nós amamos faz uma coisa que a gente não esperava. E aí ela me respondeu isso e eu disse para ela exatamente isso. Quem disse que o fato de você ter raiva do seu pai significa que você não o ama? Quem disse isso? Pelo contrário, talvez o fato de você sentir raiva de seu pai é justamente porque você o ama. Talvez essa seja a grande prova de que você ama seu pai profundamente. Ama seu pai profundamente. E quando eu falei isso, ela simplesmente desmontou na minha frente. E depois eu falei para ela uma outra coisa muito importante. Se você não permitir se conectar com essa raiva nunca vai ceder espaço para aquilo que existe de mais fundamental entre você e seu pai, que é o amor. Se você não permitir emotizar essa raiva nunca vai ceder espaço para o sentimento mais magnífico de todos, que é o amor, e que serve de base e sustenta todos os outros, que é o amor. Porque você não vai conseguir colocar isso para fora. Não vai conseguir colocar isso para fora. E não conseguindo colocar isso para fora, esse sentimento raiva vai obstaculizar a manifestação de outros sentimentos. Então é muito importante que você se conecte com essa raiva e que você se permita sentir essa raiva. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou pegando aqui o exemplo de uma filha com um pai. E por que eu estou pegando esse exemplo? Porque talvez socialmente, culturalmente, não seja lícito, não se permite, seja proibido
Talvez, muitas e muitas vezes, quando essa menina chegou até mesmo para desabafar com a própria mãe, e talvez essa mãe tenha sido uma pessoa absolutamente incrível e não queria realizar a alienação parental, ela tenha dito: minha filha, deixa isso pra lá. Essa é uma conexão minha com seu pai. Você é filha. Você ama seu pai, você deve amar seu pai. Só que a mãe, falando isso, com a melhor das intenções, naquele momento bloqueou o processo de emotização, bloqueou a possibilidade da filha falar sobre o que estava sentindo e o que ela estava sentindo muitas vezes. E o que ela estava sentindo nesse caso era raiva, era muita raiva por o pai dela ter feito isso. Porque o pai a decepcionou, porque o pai a frustrou. E talvez essa menina já tenha tido um sem número de oportunidades de falar com amigos, de falar com pessoas que amava, do como estava sentindo, e essas pessoas devolverem dizendo: minha filha, calma, não sente isso não, ele é seu pai. Você não pode sentir isso dele. E no momento em que essas pessoas fizeram isso com a melhor das intenções, essas pessoas bloquearam o fluxo desse sentimento. E por isso essa pessoa não conseguiu emotizar, por isso essa pessoa não conseguiu colocar para fora esse sentimento. E não colocando para fora esse sentimento, não fazendo essa catarse, a raiva foi usinada durante anos e foi bloqueando o exercício daquilo que de mais fundamental existe entre o pai e uma filha, que é o amor. E eu não sei, de verdade, se você se permitiu sentir essa raiva. Se você permitiu sentir essa raiva. E eu não sei o que foi que aconteceu com você. E se quando aconteceu, ou depois de algum tempo, você se permitiu sentir essa raiva. E eu estou falando da raiva aqui como sentimento de que surge a partir de uma injustiça, porque justamente esse sentimento, ele é negligenciado. Esse sentimento é tido como proibido. Esse sentimento é tido como algo que não é lícito. Mas só que muitas vezes o processo de cura, o processo de perdão, o movimento que a gente faz, por exemplo, para se conectar com o pai, para se reconectar com um amigo, ou até mesmo para se afastar de um amigo, mas perdoando, se afastar de um amor, de uma pessoa com quem nós tivemos um relacionamento amoroso, mas perdoando, atravessa esse processo de emotização, para que você possa dizer o que está no fundo da sua alma, nem que seja para um amigo, para alguém dentro do set terapêutico, porque nem sempre vale a pena falar para a pessoa, mas dizer aquilo que estava dentro da sua alma que você não disse. E que muitas vezes, no caso dessa menina, era: pai, você me prejudicou. Pai, você me feriu. Pai, você me fez acreditar durante muito tempo que eu não deveria confiar em nenhum outro homem. Porque se meu pai, que é meu pai, fez isso com minha mãe, como é que eu posso confiar em outro homem? Como é que eu posso constituir uma família? Pai, isso travou minha vida. Pai, isso me impediu de avançar. Pai, isso que você fez me fez mal. E eu te odeio por isso. Eu te odeio porque você travou minha vida, porque eu sinto que depois disso eu não consigo confiar em ninguém. Eu sinto que eu estou num relacionamento, mas eu fico o tempo inteiro desconfiada. Pai, isso que você fez foi muito ruim. Eu te odeio por isso. E colocar isso para fora, e emotizar isso, é muito importante. Porque depois que você fala tudo isso para você mesmo e que você coloca para fora, sabe o que faz? Eu te odeio por tudo isso, mas eu te odeio porque no fundo, no fundo, no fundo, eu te amo. E eu queria que você não tivesse feito isso. Mas você fez. Mas eu te amo, e o amor que está no meu peito, o amor que está no meu peito, é tão grande, que é justamente por isso que eu sinto raiva. Mas é muito bom poder te dizer isso, é muito bom poder extravasar e se permitir sentir isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Enquanto o fluxo das emoções não acontecerem, a gente não consegue superar muitas vezes algumas coisas extremamente difíceis que aconteceram em nossa vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante.
Muito importante mesmo. Porque esse sentimento, raiva, é muito poderoso. E nós não podemos guardar ele no nosso peito. Porque esse sentimento, ele vai obstaculizar o amor. Eu quero passar uma atividade para vocês, tá? Presta atenção em cada detalhe. Presta atenção em cada detalhe. Se você tem alguém que é tão importante assim na sua vida e que você não perdoou ainda, porque você não se permitiu usinar, eu quero que um dia você se permita ficar sozinho. E eu quero que um dia você imagine uma cadeira, ainda essa semana, esse final de semana, no momento que você esteja sozinho, e você coloca essa pessoa. E eu quero que você imagine essa pessoa na cadeira, mas essa pessoa não vai poder falar. E só você vai poder falar. E o que eu quero é que você se conecte com toda a raiva que existe dentro do seu peito e coloque isso pra fora e diga pra aquela pessoa que tá na cadeira. Lembra da minha voz na hora e diz isso para aquela pessoa que está na sua cadeira. Só pare de dizer quando toda a raiva que está dentro do seu peito, do seu coração sair. Se você quiser, você pode utilizar uma almofada para você bater, literalmente, para emotizar, para colocar isso para fora, para fazer uma catarse. Depois você olha para essa pessoa, mas só depois que você disser tudo, você olha para essa pessoa e você vai ter condições de dizer do fundo da sua alma: apesar disso, eu perdoo você, porque eu te amo profundamente. Entende? Faz isso. Essa é a minha atividade para você, entendeu? Essa é a minha atividade para você. Porque você não pode deixar que uma convenção social impeça você de ser feliz. Quando você fizer esse movimento, ao contrário do que parece, não vai ser um jogo com o outro. Vai ser um jogo com você. Porque essa minha cliente, quando ela perdoou o pai, a relação dela com o marido dela mudou. Se levou para um outro nível de confiança, de integração, de companheirismo. A vida dela mudou. Porque ela entendeu o que ela precisava aprender. E muitas vezes a raiva vai te impedir de aprender. Porque quem sente raiva sente uma emoção que é muito poderosa, muito intensa, que é importante. Tá? Que é importantíssima. Mas que ela, quando se estabiliza, não vai permitir que você tenha aprendizado. Ela precisa vir e fluir como um rio que deságua no ar. Ela não pode ser contida. Tá bom? De verdade. Esse exercício, esse ponto aqui, o segundo ponto, que é honrar, você vai fazer com a maior parte das pessoas da sua vida. E só isso vai fazer com que você se liberte. Esse segundo movimento que eu estou fazendo aqui com você é para se você tem alguém muito importante, normalmente pai, normalmente mãe, normalmente irmão, amigos de décadas. Faz esse movimento, tá bom? E depois me conta. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, tá? Vamos lá. Inspira. Expira. Muito bem. Tem uma pessoa que tá me perguntando aqui: Ilvan, não se esquece de dizer o que você falou para a mulher. Não se esquece de dizer isso. O que você falou para a mulher. Que mulher é essa? Quem não estava na live ontem,
Eu disse que eu tive uma cliente que tinha sido traída em 3 relacionamentos diferentes e que, quando ela soube que eu tinha um relacionamento, na segunda sessão, ela se insinuou pra mim. E ela terminou a sessão dizendo pra mim: Ilvan, diz aí pra mim, e mostrando o decote. Eu contei essa história, eu disse que no final da live eu ia falar. E mostrando o decote, diz aí pra mim, existe homem no mundo que não trai? E ela tava com uma daquelas saias bem decotadas, entendeu? E aí eu disse, eu tô só lembrando porque pode ser que tenha gente aqui que não tava na live. E aí eu disse que... Aí eu expliquei, fiz toda uma construção, porque ela não tinha perdoado os anteriores e tal. E eu disse que no final eu ia dizer o que foi que eu respondi pra ela. Aí o povo tá me perguntando aqui, Ilvan, e aí, o que foi que você respondeu? Rapaz, vocês gostam, viu? Vocês gostam. A mulher do decote profundo, tá bom. Olha só. O que eu respondi pra ela foi muito simples, tá? Eu disse pra ela, talvez a questão não seja se todo homem trai ou não. Talvez a questão seja se você sabe o que fazer se por acaso você for traída. Foi o que eu respondi pra ela. Talvez a questão não seja se todo homem trai ou não. Essa pergunta talvez seja insignificante. Talvez a questão é saber se você sabe o que fazer se você for traída. Ela nunca mais voltou. Entendeu? Ela nunca mais voltou. Com esse tema. Ela voltou para trabalhar outros. Mas com esse tema ela nunca mais voltou. Entende? Isso aqui, gente, é até uma lição para nós que... Tem muita gente aí que é terapeuta ou amigo. Isso se chama projeção, tá? Professores, terapeutas, pessoas que trabalham com pessoas vão lidar muito com isso. Projeção. E projeção é uma das coisas que mais podem destruir a nossa vida. Porque a gente pode começar a acreditar na ilusão que as pessoas criam sobre nós mesmos. Tá? Na ilusão. Eu e você somos apenas seres humanos, cheios de defeitos e cheios de contradições. Se a gente começa a acreditar nas ilusões que as pessoas criam sobre nós mesmos, a gente começa a fazer um sem número de coisas, a arrogância vem, a gente começa a se achar, e aí quanto mais alto andou, maior a queda, como diria minha mãe, tá bom? Então, como eu disse, eu não sou nenhum Gianecchini. Se um negócio desse acontece na terapia, eita, que tem questão emocional aí envolvida, né? Sempre desconfie, tá? Quem é terapeuta que tá aqui, isso aqui é uma grande lição. Porque os teus pacientes, eles vão lhe tentar, tá? Antes de o galo cantar 3 vezes, eles vão lhe tentar para que você negue, tá? Vão por mim. Ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, tá? Eu tenho uma coisinha só para falar sobre o perdão, mas antes eu quero falar uma coisinha para vocês da live de amanhã, tá? Amanhã a live vai ser às 8 horas do Brasil, certo? Amanhã nós vamos falar das linguagens do amor, tá? Nós vamos falar de relacionamentos, tá? Nós vamos falar de bloqueios emocionais, de travas emocionais que nos impedem de avançar no campo dos relacionamentos, no amor, tá? E especificamente como falar uma linguagem diferente do outro causa um sem número de problemas no campo dos relacionamentos. Enquanto terapeutas, vocês vão pegar muitos clientes com dramas existenciais no campo dos relacionamentos, e enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós temos muitos dramas no campo dos relacionamentos. É uma live muito magnífica, muito bonita, e é uma live que vai mexer profundamente, que talvez vai fazer com que você ressignifique muita coisa na sua vida, tá bom? Deixa eu só dizer uma outra coisa aqui pra você sobre o perdão. Então amanhã, 8 horas do Brasil. Deixa eu só dizer uma coisa aqui sobre o perdão, tá? Eu tenho 5 minutos e eu quero dizer isso pra você que é muito importante, tá? Quase sempre o perdão atravessa... Eu falei muito de honrar as pessoas que passaram por nós, mas quase sempre
é muito importante a gente honrar as nossas próprias escolhas e aquilo que a gente fez. Eu vou te explicar. Você foi traído, mas você primeiro escolheu alguém para estar e talvez depois você tenha escolhido permanecer na relação. E às vezes a gente não consegue se perdoar por isso. Entende? Sempre dentro da dinâmica tem um auto-perdão. Então eu vou te falar aqui de verdade uma coisa do meu coração. Eu não sei o que foi que você fez, tá? Se você tem vergonha ou não. O que eu sei de verdade é que você fez a melhor escolha que você podia. Não seja injusta com você mesmo. O homem, a mulher que você se transformou hoje, só foi possível porque lá no passado você fez as escolhas que você fez. Honre a si mesmo as tuas próprias escolhas. Tá bom? De verdade. Isso vai gerar auto-amor, auto-cuidado. E vai ser muito mais fácil perdoar. Porque primeiro, você se perdoou. Tá bom? Muito obrigado, gente, por essa live. De todo o coração. Muito obrigado. Se fez sentido essa live pra você, compartilha ela com outras pessoas. Me marca, tá, gente? Quando vocês compartilharem. E o Van Santos, o terapeuta. Marca 3 amigos quando eu publicar lá no IGTV, tá? Ela vai ficar publicada no IGTV, essa live. Certo? E amanhã, acorda cedinho, para que a gente possa falar de amor, tá? Para que a gente possa falar de relacionamentos. Mas compartilha isso. Chama outras pessoas para esse desafio. As pessoas estão precisando ouvir um sem número de coisas que nós estamos construindo aqui juntos, tá? As pessoas estão precisando ouvir um sem número de coisas que a gente está construindo aqui juntos, tá? Eu quero de verdade que a gente possa se reconstruir em ser humano para poder viver uma vida melhor, tá? Amanhã, 8 horas, as linguagens do amor. Eu quero você realmente comigo nisso. E eu quero que você chame outras pessoas para que a gente possa construir isso, tá bom? De verdade. Então a gente sai daqui com a certeza de que perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender. E grava essa frase na parede da sua memória. Ninguém pode te impedir de aprender. Tá bom? Ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém. Portanto, ninguém pode te impedir de perdoar e de se libertar. Tá? Muito obrigado de coração, certo? Um abraço, um beijo e a gente se vê amanhã, tá bom? 8 horas do Brasil. 8 horas do Brasil, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.